Fala pessoal, a gente vai conversar hoje sobre teste de respiração espontânea e extubação. Teste de respiração espontânea é uma ferramenta importantíssima para a gente tentar descontinuar a ventilação mecânica do nosso paciente. E quem que é o paciente que a gente pensa em fazer isso? É o paciente que está bem acordado, que teve resolução da causa que levou ele à intubação, que está em parâmetros baixos em ventilação mecânica. Aí a gente vai pensar em fazer o nosso teste de respiração espontânea. E o teste de respiração espontânea ele pode ser feito de duas formas, ou no tubo T ou no modo pressão de suporte. E ele consiste em baixar as pressões a níveis tão baixos que a gente aproxima aquele paciente de um estado que ele estaria estubado. Então, classicamente, a gente chama de teste de respiração espontânea um paciente que está com uma pressão de suporte entre 5 e 8 centímetros de água. E nós vamos tentar manter o nosso paciente assim por 1 a 2 horas, porque a gente vai fazer o teste para ver se ele vai aguentar ficar com esses parâmetros baixos. E a gente vai monitorizar frequência cardíaca, frequência respiratória, volume corrente, sinais de desconforto respiratório. Porque se der errado, a gente diz que o nosso paciente falhou. E se der certo, você vai lá e estuba o seu paciente. Mas cuidado, porque 15 a 20% dos pacientes que passam no teste de respiração espontânea e são estubados acabam precisando ser reentubados nas primeiras 24 a 48 horas. Então você estubou o paciente, mas você vai continuar muito de olho nele, porque ele tem um risco alto de precisar ser entubado novamente nas próximas horas. E se o seu paciente falhou no teste de respiração espontânea ou até mesmo falhou a extubação, a gente tem que ver coisas que a gente consiga fazer para otimizar esse paciente para pensar se eu vou conseguir estubar esse paciente novamente mais tarde. Então, por exemplo, a gente vai corrigir distúrbios hidroeletrolíticos, a gente vai almejar balanço hídrico negativo. E você vai olhar se de fato a causa que levou à intubação está realmente resolvida. E para alguns pacientes, uma estratégia que pode minimizar o risco de falha de extubação é o uso da ventilação não invasiva. Então, colocar o paciente em pressão positiva depois da extubação. Quem são esses pacientes? Os pacientes que já teriam indicação de VNI antes de serem intubados. Então, por exemplo, o paciente hipercapnico, o paciente com DPOC, o paciente com insuficiência cardíaca. Esses pacientes potencialmente podem se beneficiar da ventilação não invasiva depois da intubação. Então, o teste de respiração espontânea e a extubação são um momento crucial do cuidado do nosso paciente. A gente tem que lembrar de será que dá para extubar esse meu paciente e fazer a tentativa. E não fiquem tristes se houver falha de extubação, porque 15 a 20% dos pacientes que a gente estuba e que tinham condições de ser extubados acabam falhando. Isso faz parte. A gente consegue minimizar esse risco tentando um balanço hídrico negativo, tentando um bom controle de eletrólitos e fazendo um teste de respiração espontânea de forma adequada.